esse ciclo de conferências, estudos avançados em ciências e humanidades, que hoje o tema é evolução e humanismo. Em primeiro lugar, eu queria me desculpar pelas ausências das duas últimas sessões. Eu estava no Congresso Brasileiro de Sociologia, com conferencistas, na semana passada, pelo ILEA, nós participamos da UBIAS, University Based of Advanced Studies, uma rede mundial dos institutos de estudos avançados baseados em universidades, compreende hoje cerca de 40 institutos, e o ILEA foi, nós pleiteamos a inserção nessa rede, daí nos convidaram um grupo de Edimburgo, e eu apresentei o ILEA, etc. Então nós estamos praticamente aceitos, já participei da reunião de diretores, e foi interessante porque conseguimos fazer vários contatos havia lá cerca de 30 institutos presentes no mundo inteiro, e com isso nós vamos entrar numa rede, já estamos divulgando oportunidades de pesquisa, né? Vários desses institutos têm muitas verbas sobre visitantes, então com isso nós entramos nesse circuito. E também, há 3 meses atrás, nós fizemos aqui, sediamos uma reunião, criamos o Fórum Brasileiro de Institutos de Estudos Avançados, inclusive tem um documento que eu vou lendo no final, uma carta de Porto Alegre, e aí nós recebemos os 6 institutos que tem no Brasil, que é o da USP, Minas Gerais, Rio de Janeiro, da UNILA, e está sendo formado como da Universidade Federal do Ceará. Então, com isso também tivemos uma reunião de trabalho de 2 dias, e também vamos, a ideia é irmos às agências de fomento para pedir um capítulo específico para Instituto de Estudos Avançados. E finalmente, está para ser lançado um edital, o primeiro edital de ILEA para a constituição de RIMPs, Redes Interdisciplinares e Multidisciplinares de Pesquisa, que vai ser um novo formato de uso das instalações do ILEA. Então, a ideia é que tenham redes com um objeto inter ou multidisciplinar, tendo pelo menos 6 doutores de 3 unidades da URGS e 3 contratos nacionais e 3 contratos internacionais, e um plano de atividades que deverá, então, alimentar todas essas nossas atividades. Esse edital deve estar saindo no próximo mês, com um prazo de 2 a 3 meses para que os grupos possam se movimentar, etc. E também nós estamos à disposição para apresentar às unidades essa proposta. E atualmente, então, nós estamos com esse ciclo, temos 2 exposições, uma sobre o Alan Turing e outra sobre Osório, ritos afro-populares. Temos também 2 ciclos de cinema, um do ILEA e um sobre o ciclo de cinema chinês, que estão acontecendo às terças-feiras, às 2 e às 4h30 da tarde. E uma atividade com a DURA, chamada Universidade do Futuro, também está ocorrendo às quartas-feiras, e com a Faculdade de Educação, um outro ciclo chamado Educação, Ciência e Complexidade e Contemporaneidade. Então, com isso, nós achamos que toda essa parte de divulgação científica está toda pronta pela rede pública, agradecer os funcionários do ILEA, aqui, quase todos. E, bom, com isso, então, damos início. A mesa estava composta pela ordem do professor Gilson Lima, que é graduado em Ciências Sociais pela PUC, é mestre em Ciências Políticas por essa universidade, é doutor em Sociologia pela URGS, teve sofrimento de ser meu orientante. E ele é pesquisador do CNPq, em conjunto com a Ortobras, e trabalha, tem um grupo no CNPq chamado Núcleo Interdisciplinar de Tecnologia Assistiva e Simbiogênese, discutindo atividade suplementar na área da interface entre corpo, cérebro, mente e máquina. Ele faz parte do grupo de pesquisa Violência e Cidadania, e tem trabalhado na área de Sociologia da Ciência, de Convergência Científica e Tecnológica. Um dos seus últimos livros se denomina Números de Pedra, Teoria da Sociedade Simbiógena,
e também faço parte da Unisc, da Universidade de Santa Cruz do Sul, e do grupo de pesquisa Clinical Sociology da ISA. Em seguida, o professor Aldo Belém de Araújo, que é graduado em História Natural por essa universidade, doutor em Genética e Biologia Molecular também por essa universidade, com estágio de pós-doutorado em Liverpool, na Inglaterra, na Unicamp. Também na Cornell University, é professor titular dessa universidade, e tem trabalhado na área de genética ecológica, nos temas de seleção sexual, parentesco e evolução biológica, e também atua na área de história e epistemologia das ideias, inclusive um grupo aqui na ILEA. A professora Tabita Huneymeyer é graduada em Ciências Biológicas por essa universidade, tem mestrado em Genética e Biologia Molecular e doutorado em Ciências pela URGS, também tendo trabalhado no University College de London, na Inglaterra, tem trabalhado na área de genética das populações humanas, e ela aqui também estará representando o nosso grande professor Salzano, que está recuperando de um procedimento cirúrgico simples. Ele, o professor Salzano, como sabemos, é graduado em História Natural por essa universidade, em 1950, de especialização em genética na USP e biologia molecular por essa universidade, fez ciências biológicas na USP, pós-doutorado em Michigan, é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhando na área de genética humana e médica, e é vice-presidente da Academia Brasileira de Ciência. Então, com essa composição, eu passo a palavra ao professor Gilson Lima para começar esse tema, evolução e humanismo. Vocês poderiam botar meu slide? Boa tarde a todos, os colegas da mesa, e fazer isso muito. José Vicente, meu eterno guru, amigo, parceiro de longa data, e dizer que é uma honra, um prazer estar aqui de novo na URGS e saudar iniciativas desse porte, né? Eu trabalho com sistemas complexos há muito tempo e a gente fica meio que um bom período atrás, a gente não tinha onde se colocar na universidade, né? Realmente não existia espaços, né? Diante da estrutura moderna da ciência, que é pensada de forma muito reducionista, que impede realmente estruturas mais de vasos comunicantes, formas mais intersistêmicas, né? Isso cada vez é mais intenso no mundo inteiro, e acho que a URGS acompanha isso com vanguarda, sempre foi. Parabenizar o Zé e a equipe dele e todo o pessoal que está trabalhando nessa perspectiva, né? Bom, eu vou aqui provocar um pouco vocês, apesar de eu ter um trabalho muito aplicado, né, fazer experimentações bastante aplicadas, trabalho com indústria, com fábricas, com máquinas, pessoas, geralmente com lesões cerebrais severas, tentando buscar sistemas e alternativas de interfaces, né, de melhora de déficits abaixo do déficit humano conquistado na nossa evolução, pessoas que têm lesões congênitas ou adquiridas. E vou tentar trazer alguns elementos mais de reflexão. Eu começo os slides com Nietzsche, né, deixando essa ideia de que a vida humana centrada no corpo humano é algo que nos aprisiona, né, a ideia do humano como algo extremamente limitado, né? E isso tem implicações na noça perspectiva do humanismo, né? Eu trabalhei bastante isso na minha tese e desenvolvi isso no meu livro, né? E a ideia de que realmente o princípio do humano se torna cada vez mais estranho a nós mesmos, né? Eu vou falar sobre isso de um modo, sei lá, espero que possa ajudar um pouco no debate. A primeira ideia que eu resolvi trazer foi efetivamente de Dennett, que a gente teve o prazer de trabalhar, ele veio aqui acho 2 ou 3 vezes em Porto Alegre, né? E é um filósofo da mente que trabalha com a perspectiva cognitivista, de uma forma bastante crítica, mas que trouxe uma ideia
interessantes de Darwin, né? Trabalha e enfrenta a discussão sobre a ideia perigosa de Darwin, sobretudo a noção de que pelo nosso senso comum, quer dizer, a gente deriva que qualquer coisa extraordinária, qualquer produção extraordinária, qualquer coisa grandiosa precisa de alguma coisa mais grandiosa para produzir essa coisa grandiosa, né? Então, efetivamente, que você não consegue imaginar uma lança sem alguém que construiu a lança, né? E esse impacto de Darwin, nesse sentido de que a nossa interação no tempo com o ambiente, né, acumulando recursos e história, né, torna, de alguma forma, sem sentido esse nosso senso comum, né? Eu vou trazer duas outras ideias perigosas de Darwin, né, destacar duas ideias perigosas para poder ter uma interface com nosso diálogo da humanidade, né, das humanidades. A primeira é a quebra da noção do homem universal, né? A ideia de que o ser humano se torna quase que um centro, né? A modernidade nos fez isso, né? Nos permitiu identificar que o cosmos caminha, que o cosmos evolui, que a natureza, de alguma forma, pode ser dominada por recursos de mensuração, mas nós ficamos estáticos. O ser humano não movimenta junto com o planeta, ele não está junto com o planeta. Então, essa noção de que nós, de fato, não somos humanos. Ontem nós não éramos humanos e provavelmente não seremos humanos, né? Que a gente se encontra humanos. E essa noção de a universalização de uma forma singular, de forma absoluta, histórica, também nos remete um grande problema a ser enfrentado, né? E a noção revolucionária de Darwin, que foi às vezes muito pouco ressaltada, de que ele traz a noção de tempo para dentro da natureza e nos tira daquela forma confortável de um sujeito que observa um objeto fora dele, né? E que o tempo é parte de um sujeito, de uma cultura, que não ia, e efetivamente, como se a natureza fosse estática e sem história, né? Na verdade, ele trouxe a história para dentro da própria natureza, para dentro da própria fisiologia. Isso desmonta todas as nossas certezas absolutas de mensurações estáticas e efetivamente, sob todo controle possível, né? Então, onde ele marcou a nossa cultura científica moderna. Bom, então, a primeira implicação que eu quero trazer é essa quebra dessa matriz narcisista do humanismo, né? Que tendemos a pensar a nós como algo, claro que somos uma espécie, talvez na história da evolução planetária, que a gente conhece, a única espécie capaz de produzir uma civilização tecnologicamente inteligente, né? Realmente é algo fantástico que nós fazemos, nós somos seres humanos. Somos seres fantásticos, né? E a gente temos também uma série de problemas, mas essa noção de que somos darwinistas e, de alguma forma, que temos uma relação com outros seres, na verdade, inferiores, incluindo os seres bacterianos, né? Seres, os micróbios, né? Como se fossem coisas ruins, né? Como se fossem, efetivamente, coisas que estão aí que nós temos que enfrentar, né? E, efetivamente, a noção de que não somos essa ilha fisiológica, nós somos parte de uma rede simbiótica. Isso é cada vez mais demonstrado, né? Nos estudos, né? Claro que não estamos falando mais de Darwin, né? Darwin enfatizava muito a noção da competição pelo conflito, né? Cada vez mais nós vemos que a evolução ocorre efetivamente por uma cooperação a longo prazo, né? Redes que se organizam para cooperar a longo prazo, onde o conflito existe, mas ele existe e tem que ser vencido pela cooperação. Isso faz com que a evolução aconteça efetivamente. E essa rede de cooperações a longo prazo que nós estabelecemos, nós também estabelecemos com outros seres humanos, outros seres vivos que fazem parte de nós mesmos, né? Quer dizer, nós cooperamos nessa rede de forma complexa, né? E grande parte dos micro-organismos são, ainda bem, nossos grandes amigos, né? Grandes parceiros, né? Se fosse diferente da nossa história, seria bem complicado. E aqui, efetivamente, por ter uma concepção bastante pejorativa, por exemplo, no caso dos micro-organismos, nós estamos afetando muito essas redes, né? Existem muitos
muitos estudos identificando vários problemas, não só alimentares, mas do modo como nós hoje estamos atacando certos padrões de defesa, enfraquecendo certas defesas nossas por concepções equivocadas, né? Por antibióticos ou por enfrentamentos de certos seres que são vistos como ameaça, que na verdade são efetivamente nossos parceiros. Né? Uma ideia, talvez para a gente ter a dimensão disso, um censo de genes microbianos apenas no sistema digestivo identificou 3,3 milhões de espécies com assinatura própria de cada uma. Então, na época, quando se mapeou o DNA, se pensava que nós estamos lá, tínhamos quase 100 mil microinformações, né? Efetivamente, reduzimos isso a 20 a 25 mil, né? Inclusive foi para a Bolsa de Valores, as pessoas perderam um grande percentual de informações, né? Desapareceu, né? E hoje, efetivamente, a gente vê grande parte dessa rede, o nosso DNA é apenas um elemento chave importante, né? De uma dimensão muito mais ampla, né? 150 vezes a 25 mil genes catalogados no genoma humano. Então, até os próprios genes idênticos, quer dizer, a gente realmente nasce de uma forma e vai, desde o nosso nascimento, respirando e interagindo com o ambiente, recompondo a nós mesmos em redes. Né? Isso nos torna, inclusive, muito diferentes uns dos outros. Esse é um problema para o padrão extremamente quantitativista do tratamento da saúde. Hoje, você fala em saúde e fala em populações estatísticas, como se todo mundo fosse a mesma coisa. Né? Então, uma coisa bastante a ser pensada de forma muito crítica. Então, a hipótese, efetivamente, que nós temos é que nós acontecemos no mundo em redes além de nós mesmos, né? E é uma hipótese simbiogênica, né? Símbios é aquilo que se faz junto, não existe um virtual e um real, não existe um objeto sem sujeito, não existe sujeito sem objeto. Essa noção, ela não contribuiria, sobretudo para a gente entender cada vez mais a relação entre saúde e doença, né? Então, o nosso próprio corpo tem outros seres como nós que acontecem junto quando acontecemos no mundo. E efetivamente uma outra coisa interessante que a gente pode começar a trabalhar sobre isso é que o nosso corpo humano não é essa coisa maravilhosa e perfeita que nós imaginamos, né? Ele foi composto, montado e interagindo com seus recursos no tempo para poder ter um determinado prazo de validade. E efetivamente nós estamos indo muito além do prazo de validade atual do nosso estágio de evolução. Então nós precisamos cada vez mais intervir com conhecimento, ciência e tecnologia para poder dar conta de que a gente chega num determinado estágio de conquista da vida de forma a enfrentar isso com muito mais qualidade. Inclusive, pensar formas novas de pensar a sociedade, onde, por exemplo, todos os modelos, os sistemas estruturados são baseados numa taxa de existência que não tem mais nada a ver com a realidade humana atual do planeta, né? Então, imagina você falar daqui a 30, 40 anos, onde a grande parte do planeta vai ser cheio de vovô e vovó sem netos, né? É completamente algo absolutamente novo para a humanidade, né? Essa concepção de atividade econômica, de aposentadoria, todas essas coisas que estão voltadas a uma perspectiva, também tem implicações, perspectiva de acumulação atual, vai ter implicações imensas na nossa forma de redefinir e redesenhar a nossa vida social. E esses nossos corpos todos têm cheio de órgãos, molas, uma série de mecanismos, todos têm seus defeitos, né? E com o tempo também nós vamos desgastando a visão, a audição, com qualquer tipo de recurso limitado, né? A própria ideia, a própria perspectiva de ficar bípede, né? Que é uma coisa fantástica, né? Nós ficamos de pé de forma antinatural até o nosso próprio programa filogenético. Nós temos que enfrentar o nosso programa filogenético para ficar eretos, né? Um momento de maior taxa de mortalidade celular. É uma coisa maravilhosa ver uma criança aprender a ficar de pé, né? Até ela realmente fazer essa conquista, que nos torna mamíferos que realmente possam olhar o mundo por outro plano, nos tornar o que nós somos, com muito mais inteligência. Isso é importante porque a parte da inteligência atual é concebida fora da parte motora do corpo. Como muita teoria do cérebro é pensada do cérebro como se fosse fora do corpo, né? O cérebro como se fosse uma coisa que não tivesse nada a ver com o corpo, né? Hoje, cada vez mais, sabe que doenças que acontecem no sistema nervoso central são produtos de doenças que estão acontecendo no corpo inteiro, mesmo Alzheimer e outras coisas, né?
Então, essa decomposição, o próprio andar humano que nos permitiu isso também nos traz problemas, né? Você imagina o que significa de peso, né, diário para os pés, para a nossa estrutura, todo o arquétipo da estrutura ereta. Eu trabalho com cadeirantes e tenho tentado trabalhar com o mecanismo de transformá-los novamente em atores que ficam a pé e que possam ter marcha assistida. Isso significa 12 anos a mais de vida, porque ficar sentado é ficar doente, mas ficar de pé também, né, também tem seus sistemas de déficit de complexidade. Então, efetivamente, todo esse problema, só como um exemplo dele, tá, vários outros, né? Então, uma grande questão aqui é que todo o discurso, talvez hoje, da eternidade, da juventude, e que a gente, com certos comportamentos, fazendo ginástica, não fumando, a nova retomada do moralismo tão forte e intenso da nossa geração, hoje, dizer, não, acaba jogando para nós uma culpa de que nós somos, não fazendo isso, nós realmente não duramos, né? A gente pode fazer, ser a pessoa mais comportada, mais ereta, mais correta nos hábitos alimentares, não adianta, nós temos limitações e temos um prazo de validade. Isso implica que a culpa não é nossa e que nós temos que repensar esse design da evolução natural com interações de conhecimento e ciência, né? Então, os americanos, não gosto muito dessa palavra, mas ela já está na literatura científica, chamam isso de um campo do melhoramento humano. Então, o melhoramento humano trabalha também com déficit humano, né? Quando você tem uma lesão, você tem déficit da média da dimensão humana, né? Então, o melhoramento humano seria essa perspectiva de tentar enfrentar esse novo design não natural, né? Eu chamo isso de uma passagem de uma era neolítica para uma era simbiótica, uma era onde, efetivamente, a gente vai integrar cada vez mais na cooperação recursos também inorgânicos, né? Na nossa própria perspectiva, que eu vou falar um pouco depois, com uma dimensão de um borramento de fronteira, né, entre aquilo que é orgânico e inorgânico, né? Aqui eu trago alguns elementos. Eu não estou mudando, né? Desculpa, isso que eu chamo de desconexão. Eu vou passar rapidamente algumas coisas devagar que eu já falei. Eu vou disponibilizar também, e depois eu vou disponibilizar por escrito no meu blog a palestra, depois eu deixo no final o endereço. Livro, certamente vocês terão a matriz narcisista, a ideia da ilha ideológica, alguns exemplos, né? Bactérias, essa, por exemplo, algumas hoje já foram consideradas inimigas, que hoje são refletidas. A hipótese simbiogênica, né? Está acontecendo além de nós mesmos. A questão da imperfeição do corpo, né? Essa questão das prazos de validade, repensar a ideia de saúde, né? A questão central, que os efeitos nos deixarão, nos deixam incapazes de uma qualidade de vida muito boa nos últimos anos. Então, isso, a ereticidade, ser ereto, mamífero ereto, andar os impactos para isso, para junta, para a estrutura, toda a questão toneladas diárias, né, que a gente, um dia inteiro, implica em muita tonelada de peso em toda essa estrutura caminhando de forma a questão da culpa, né, da visão de que a gente possa, por comportamento, resolver todos os nossos limites. A noção do melhoramento humano, né, quer dizer, para vivermos mais tempo, nós fabricamos um corpo simbiótico distinto daquele que a natureza nos desenhou, né? Temos que pensar. Nós temos 3 palestrantes de óculos aqui. A ideia da era simbiótica, né? Na verdade, a gente não só vai deixar de mudar os recursos, mas também passamos a
das próprias propriedades singulares nossas mesmos, nossos corpos. E aqui um exemplo bem antigo, e bem idiota, mas que mostra um pouco como a gente pode ser idiota fazendo coisas extremamente complexas na ciência. Teve um experimento em 97, a gente foi implementado no sistema da barata, um chip que permitia controlar ela por controle remoto, né? Ela não dura muito tempo, logicamente, porque tem todos os sistemas de defesa, o nosso corpo, sobretudo o sistema nervoso central, é extremamente resistente a qualquer coisa externa que tenha interferir. Até nossas próprias células. Não é qualquer forma, não é muito complicada essa questão do borramento da fronteira com o nosso organismo. Muitos experimentos animais são terríveis, né? Você vê, por exemplo, experimentos de colegas com macacas, né? Eu me lembro que eu fui conhecer a macaca que conseguia comandar, porque eles, no trabalho da minha pesquisa é fazer interfaces simplesmente com pessoas que não podem movimentar os braços, nem as pernas. Elas comandam as telas simplesmente com a cabeça, com os olhos e a boca, aprendem, são alfabetizadas, etc. São pesquisas que você quiser conhece bem, mas sem nenhuma intervenção cirúrgica, não há nenhum acoplamento cirúrgico, é simplesmente algo de uma cooperação entre corpo, tela e sistemas de sinais, né? O Nicoleles faz isso através de implantes bastante intensos dentro do próprio sistema nervoso. Esse comando máquina direto do sistema nervoso neural, mas eu fui conhecer uns bichinhos lá, tipo a macaca aurora, estava só no cemitério, 15 dias, as células livres tomam conta, realmente é algo bastante complicado, né? Então tem toda uma discussão também ética a gente fazer sobre isso. Então, desculpe o caso da baratinha. Essa aqui é controlada. Então, a ideia da simbiogênese, que eu um pouco falando rapidamente dos meus projetos, só para ficar só identificado, estou finalizando, eu trabalho com a noção de símbios nessa interface, né? E desenvolvo a ideia de 3 grandes escalas de acoplamento, né? O acoplamento molar, que é um conceito bem de Foucault, que é um acoplamento que é exatamente esse óculos, esses acoplamentos macrofísicos, né? Tem interface com os nossos sentidos, e que implica um processo de, não diretamente com lascas de silício, interface com informática, o acoplamento micro, que pode não ser só, não é cirúrgico, mas ele opera em 2 simultaneidades. Por exemplo, aqui eu estou operando uma tela, nós estamos operando uma tela que está vendo imagens, textos, etc. Nos países que ocorrer tem uma série de caracteres ou de dados numéricos que estão por trás dessa tela, em pixels, não são visíveis, mas são simultâneos. Então, eles estão simultaneidade, duas dimensões do espaço, de uma região do espaço, estão operando de forma simultânea e no nosso sentido nós estamos vendo um só, né? A terceira escala é molecular, onde a gente já realmente faz o borramento orgânico, né? Na fronteira, no caso, tem um experimento com um cego, que ficou cego aos 12 anos de idade, mas ele bateu, você sabe que ele não enxerga nada com os olhos, né? Nosso cérebro enxerga efetivamente por trás do córtex, aqui atrás. Então ele manteve intacto todos os sistemas de configuração dos sinais e imagens, então ele tem todo um trabalho de cooperação com câmeras, com direto com a sinapse, né? Nesse caso dessa cirurgia aqui, ele podia ser desconectado na rua, teria que voltar para o cachorro, de uma forma bem mais rudimentar que nós. Mas para mostrar um pouco essas implicações, hoje ele já não está assim, já está isso aqui era bem experimental na época, já está bem mais integrado, esses buracos não existem mais. Só para ter a dimensão e aqui eu quero falar um pouquinho sobre essa coisa do borramento da fronteira, que é a ideia da borrosidade do orgânico e do inorgânico, então uma coisa de uma visão de uma lógica que enfrenta a lógica aristotérica de uma forma baseada nos conjuntos borrosos, né? Isso é muito utilizado na informática, em vários sistemas complexos, né? E essas relações supersistêmicas, né? Então, a ideia de que você borra fronteiras e essas fronteiras passam a constituir novas símbios, né? novas formas, né? Outra coisa que eu quero deixar claro, talvez, que isso não será possível a gente fazer esse redesenho todo de nós mesmos, simplesmente por uma lógica de Estado.
ter que trabalhar isso com o mercado, uma dimensão de mercado. As humanidades, em geral, têm uma concepção extremamente pejorativa do mercado, associando o mercado ao mercado capitalista, que é um conceito de sistema de Marx. Mas o mercado é uma coisa tão velha quanto coletar efetivamente animais ou alimentos na floresta. Né? Então, a ideia de redesenhar essas dinâmicas entre o público, o mercado, o mundo cotidiano é uma coisa importante, inclusive para as próprias profissões, etc. E, finalizando, vou até ler, combinar entre os universos nano, micro, molar, societal, são sistemas que vão ter cada vez mais que ter abordagens inter e transdisciplinares, né? Então, nos últimos 10 anos, cientistas consolidaram de vez a certeza que o nosso corpo humano não é uma ilha de autossuficiência. Por demonstrações, sabemos agora que, de vez que somos uma rede social também no mundo orgânico e fisiológico. Então, que deixem brotar a teoria e a aplicação de um saber inter e transdisciplinar. Algumas referências, relatórios, coisas assim. E ali naquele endereço final do blog, quem quiser anotar, eu vou até o final da semana disponibilizar um texto um pouquinho maior, um pouco mais dados sobre as ideias aqui colocadas. Então, muito obrigado. Então, passando agora a palavra ao professor Aldo Araújo, professor titular de Genética da Fundação. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a essa iniciativa aqui da direção do INEA, da pessoa do professor José Vicente. E queria só referir que achei muito interessante a apresentação do Gilson, que eu não conhecia até então. E o que eu vou apresentar aqui, de uma certa maneira, tem um vínculo com algumas críticas que ele fez em relação à tomada do homem como um sistema de referência, né? Porque eu vou apresentar aqui um enfoque histórico, e isso vai representar o que a chamada visão recebida, né, do século XX. Eu só queria, como preâmbulo, dizer que essa preocupação com evolução e humanismo já vem de longa data com esses autores que estão aqui, Darwin, na obra dele de A Origem do Homem e a Seleção em Relação ao Sexo, o Thomas Huxley, né, o grande amigo do Darwin, né, que publicou um livro chamado Evolução e Ética, o Dobzhansky, já no século XX, né, As Bases Biológicas da Liberdade Humana. Depois ainda o Dobzhansky, que é o autor que eu vou discutir um pouquinho mais aqui, a Biologia da Razão Última, estou fazendo uma tradução livre aqui, né? O Conrad Waddington, um grande biólogo também do século XX, O Animal Ético, é uma obra clássica, e o Julian Huxley, nessa obra que eu vou discutir um pouquinho aqui, Ensaios de um Humanista. Então, o primeiro autor que eu vou examinar rapidinho aqui é o Julian Huxley, né? O Julian Huxley é o neto do Thomas Henry Huxley, o famoso bulldog do Darwin, né? Ele vem de uma família muito ilustre, o irmão dele é o grande e conhecido escritor Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, né, que a gente conhece. Ele teve um meio-irmão que foi prêmio Nobel também, então uma família ilustre, era um leitor voraz. E tanto ele como o Dobzhansky, que é o próximo personagem que eu vou examinar, eles tiveram um papel importantíssimo durante o século XX, a partir dos anos 30 até os anos 70, mas dos 30 aos 40, em iniciativas de unificação da biologia. E essa unificação foi conseguida uma vez que se entrou num acordo de propor uma chamada síntese evolutiva, que era a biologia evolutiva que hoje nós aprendemos em livros texto, em universidades, enfim. Essa proposta, só fazendo um parênteses, somente agora, a partir de 2010, por aí, ela está sendo um pouco modificada e expandida. Mas foi uma proposta importantíssima. Todos nós do século XX bebemos dessa cultura da biologia evolutiva, também chamada síntese evolutiva ou teoria sintética da evolução.
o Julian Huxley concebia o humanismo? De uma maneira muito original, né? Aqui o slide 5. Né? Eu vou transcrever várias partes, tá? Então, desculpe, mas eu vou ler, tá? Isso aqui é dessa obra dele, Ensaios de um Humanista, que pode ser encontrada, talvez, basicamente em sebos hoje em dia, né? Eu comprei no sebo, né? Deve ser focalizado no homem, o humanismo que ele propunha, né? Como um organismo, embora tenha propriedades únicas. Terá que ser organizado em torno dos fatos e ideias da evolução, levando em conta a descoberta de que o homem é parte de um processo evolutivo compreensível e não pode evitar desempenhar nele um papel decisivo. E aí vai ao encontro, em parte, do que falou o Gilson. Essa concepção do Julian Huxley, ela é muito coerente com a ideia dele de evolução progressiva. Ou seja, ele visualizava que o processo evolutivo, ele manifestava progresso. Inclusive, ele tem uma obra importantíssima dele, que eu acho que está aqui, ó, uma obra de 42, que é um clássico, né? O último capítulo é sobre o progresso na evolução. Ele, inclusive, propôs um conceito biológico de progresso. Mas quando a gente examina esse capítulo e outras ideias que eu vou mostrar aqui, a gente percebe uma certa incoerência nas suas posições. Mas o progresso o perseguiu toda a vida, no sentido de que os humanos constituíam a espécie mais progressiva da evolução. Então, ainda no livro Ensaios de um Humanista, né, como é que ele concebe as bases desse humanismo? Ele diz, então, que vai fazer um esboço do que ele concebe, né, ser a perspectiva humanista das três grandes atividades do homem, nas quais ele transcende o aspecto material de ganhar a vida: arte, ciência e religião. Então, na verdade, isso aqui também é uma outra unificação que ele queria fazer entre essas três áreas aqui. Então, ele foi perseguido a vida toda por unificação de algumas coisas. E é muito interessante porque ele concebia uma religião secular. Ele escreveu um livrinho nos anos 20, que depois teve uma outra reedição nos anos 50, a Religião Sem Revelação. E ele e o Dobzhansky tiveram muitos debates sobre isso, porque o Dobzhansky achava que ele era um ateu, e ele também se dizia que era um ateu, mas parecia um ateu meio camuflado, assim, como de religioso, né? Então, é uma personalidade extremamente interessante. Vamos continuar aqui nesse vídeo. Dizendo, qualquer crença em criadores sobrenaturais, dirigentes ou influenciadores do processo natural ou humano, introduz uma fenda irreparável no universo e impede-nos de aprender sua unidade real. Eu continuo ainda dentro dessa obra Ensaios de um Humanista. Qualquer crença em absolutos, seja a validade absoluta dos mandamentos morais, da autoridade da revelação, da certeza íntima ou da inspiração divina, ergue uma barreira formidável contra o progresso e a possibilidade de desenvolvimento moral, racional ou religioso. Há uma frase que eu não transcrevi, mas eu achei muito curiosa, né, ainda nessa obra Ensaios de um Humanista, que ele diz o seguinte, ó: a religião pode ser vista como uma ecologia espiritual aplicada. Eu achei uma delícia essa explicação aqui. Quero só dizer que eu sou ateu, só para quem não me conhece. Mas eu achei curiosíssimo porque ele trata assim, como a ecologia trata de inter-relações entre organismos, a religião trata das inter-relações entre humanos e o resto dos seres. Então ele diz, bom, a religião é uma ecologia aplicada. Porque eu estou me localizando nos slides aqui. Eu vou pular para o meu próximo personagem. Eu me programei para cerca de 25 minutos, então eu vou... É pelo menos um resumo aqui. Né? Não, até porque depois... Não, porque depois a gente vai discutir com todo mundo e eu gostaria de fazer algumas considerações para o Gilson. O Theodosio Dobzhansky
foi um personagem importantíssimo na evolução, né? Ele foi o primeiro pesquisador, cientista, geneticista que introduziu a experimentação em estudos evolutivos. Além disso, ele foi prolífico escritor, não só de livros, mas de trabalhos científicos, né? Há uma frase dele célebre, que ele dizia assim, ó, um mês sem um trabalho publicado é um mês perdido. Ele estaria com tudo hoje em dia, né? Imagina só. E ele teve um grande papel na criação da genética evolutiva no Brasil, a partir de 1943, quando foi a primeira vez que ele veio aqui. Depois ele veio várias vezes e deu cursos aqui. Ele que trouxe aos brasileiros a ideia dessa síntese evolutiva, da qual ele era um dos grandes participantes. Como outros evolucionistas, ele tentou unir biologia, religião, arte, né, cultura de um modo geral, né? E vamos examinar um pouquinho o pensamento dele, por exemplo, nesse livro aqui, As Bases Biológicas da Liberdade Humana. A gente, só para notar o seguinte, eu coloquei isso aqui para a gente ver o quanto o reducionismo dele extrapolou o reducionismo metodológico e entrou no reducionismo epistemológico. Tá? A hereditariedade biológica conferiu à nossa espécie a mais alta aptidão, a qual foi perpetuada e reforçada pela seleção natural. Segue ele. Os genes humanos possibilitaram que nenhum outro conjunto de genes conseguiram. Eles formaram uma base biológica para uma cultura supraorgânica, a qual provou ser o método mais poderoso de adaptação ao ambiente jamais desenvolvido por qualquer espécie. É muito fácil a gente rebater esse raciocínio, eu ia dizer darwiniano, mas é parte darwiniano, dobzhanskiano. É muito fácil. Tem inúmeros estudos em organismos que, de uma certa maneira, contradizem na verdade, é mais um desejo e uma visão de mundo do que realmente algo baseado fortemente em ciência. Né? Seguimos adiante. Ainda nesse livro. Julgado por qualquer critério racional, os humanos representam o mais alto, o mais progressivo e o mais bem-sucedido produto da evolução orgânica. É impressionante o antropocentrismo dele, que depois ele vai explicitar. A evolução também deve ser pensada à luz da eternidade. A eternidade à luz da evolução e a vida humana à luz de ambos. Agora eu vou trazer alguns extratos do livro dele, que é um dos últimos livros que ele publicou, né, que eu traduzo aqui livremente como A Biologia da Razão Última, que é um livro onde ele realmente expõe com clareza o seu pensamento religioso. Porque durante muito tempo ele procurou esconder isso, salvo na sua correspondência, nas conversas com amigos e de quem conhecia ele. Quando ele estava no laboratório do Morgan, por exemplo, nos anos 20, 30, ele ficava absolutamente quieto quando se abria essa discussão sobre religião. Mas ele sempre foi uma pessoa extremamente religiosa. O que ele diz aqui? A ideia da necessidade de Deus e outros pensamentos e ideias que honram o ser humano eram alheios aos nossos ancestrais remotos. A gente pode perguntar como é que ele sabia disso. Né? Então, ainda nesse livro, a evolução é uma fonte de esperança para os humanos. Na realidade, o evolucionismo moderno não restaurou a posição da Terra como centro do universo. Entretanto, embora o universo seguramente não seja geocêntrico, ele é concebivelmente antropocêntrico. Com isso, ele se declara completamente. Né? Essa citação que está aqui, ele publicou nessa revista chamada Zycon, que era uma revista que é até hoje, né, uma revista dedicada à ponte entre ciência e religião. Né? Ele diz assim, é improvável que a espécie humana venha a se extinguir, a não ser por uma loucura suicida. Ela é o ápice do progresso evolutivo, desculpe, até então. Né?
Essa outra frase aqui é uma carta que ele envia a um historiador e filósofo chamado John Green, que é um autor que eu gosto muito particularmente, que o criticava fortemente. Não só a ele, mas ao Huxley e ao Simpson, que era o paleontólogo. O John Green publicou, inclusive, alguns trabalhos examinando as ideias metafísicas desses autores, né, que se propunham ser cientistas e materialistas, né, pelo menos camufladamente, né, dizendo na carta aqui, ó, eu sou um cristão, logo me posiciono como meu bom amigo Birch. Birch foi um biólogo australiano que inclusive esteve na URGS há muito tempo atrás, né, na velha genética, onde nem eu mesmo estava lá nessa época, né, eu nem era aluno da universidade, e como você, como o próprio Green, e como Teilhard, o Teilhard Chardin, né, e certamente não como Huxley. Ele criticava muito ao Huxley. A evolução cósmica, biológica e humana está indo na direção de alguma coisa. Nós esperamos para alguma cidade de Deus. Essa crença não nos é imposta pelas descobertas científicas. Bom, e aí ele segue, né? Esse é o meu último slide. Eu só quero finalizar dizendo o seguinte. Eu acho que agora eu tenho o benefício de ter ouvido o Gilson, então se compreende bastante a crítica que ele fez antes. Eu já estou começando a discussão, mil perdões, mas eu só quero finalizar aqui. Porque o que eu acabei de apresentar, muito caricaturalmente até, é aquela visão recebida do século XX que se propunha, utilizando a evolução, formar uma base para o humanismo, levando em conta a religião, arte, cultura de um modo geral. Bom, eu vou parar por aqui e depois a gente talvez possa discutir mais. Então, agora, obrigado, professor Aldo. Agora passamos, então, a palavra à professora Tabita Runeimann. Bom, eu preciso agradecer, né, parabenizar a iniciativa, e o professor Salzano já tinha preparado uma apresentação, então basicamente eu vou expor o ponto de vista dele e vou fazer algumas considerações ao longo da apresentação que eu acho pertinente, tá? E no fim da discussão eu participo de maneira mais ativa. Pode. Bom, ele começa com algumas definições, né, mais gerais. Por exemplo, o universo é finito, o complexo é estruturado e, portanto, qualquer mudança nele está sujeita a determinadas restrições. Ou seja, dizendo que não existe um caos completo e que tudo dentro de um sistema. Eu acredito que ele fala de sistema biológico, desse aqui é o universo, né? Ele está agindo dentro de uma norma que está prevista no reducionismo físico, químico ou matemático, em algum momento, tá? A ideia de mudança, ela está implícita, então, no conceito de evolução orgânica, porém, a evolução não é só mudança. E ele coloca, então, as características que ele considera importantes, quando se fala de evolução orgânica, que seja uma mudança continuada, ou seja, que não pode ser estático, né? Nem em termos de organismo, nem em termos de sociedade, de população ou espécie. Divergente, ou seja, a evolução é parte de um ponto principal, do qual podem seguir diferentes rotas ao longo do tempo, obviamente, medido em gerações de indivíduos, e ela está em cima de restrição de oportunidades, ou seja, a evolução é um processo que ele é ativamente premiado pela seleção natural, que é o mecanismo básico da evolução, que em cima de uma variabilidade ele vai acabar, e por restrição no ambiente, os indivíduos acabam se adaptando, mais ou menos, se adaptando acidente ou não. E um grande número de situações, então, essa mudança é irreversível, ou seja, o organismo não vai voltar a um ponto anterior que pertencia antes dessa divergência que foi restrita por uma condição ambiental. A segunda definição, então, ele define o humanismo, né? Ele faz uma definição muito ampla, que pode primeiro eu vou ler a definição, depois eu vou só fazer umas considerações. Então, o humanismo pode ser definido como aquilo que é próprio dos humanos, especialmente no que se refere a valores morais e éticos. O conceito salienta, portanto, a natureza intrinsecamente diferente da nossa espécie quando comparada a de outros animais. Uma definição só para que se entenda bem o que foi o humanismo. O humanismo ele começa como uma corrente literária do século XIV ou XV e
ele começa justamente em decorrência de todo esse progresso que teve científico-tecnológico, e que tudo em função do mercantilismo e todas essas expansões marítimas. E ele vai se estendendo, né, até chegando ao humanismo marxista e ao positivismo, que chega a ser a ideia toda é tirar Deus do centro, né, das relações dentro da sociedade e colocar o humano. Ou seja, estamos tendo uma substituição do teocentrismo pelo antropocentrismo e o homem como meio de todas as coisas. Tá? Então, nesse momento, tira Deus e coloca a razão humana, que é um princípio inerente do ser humano, como centro da sociedade. Tá? As definições finais dele, então, são sobre ética, também são amplas, né? Que a ética pode ser definida como sendo a qualificação da conduta do ponto de vista do bem e do mal, tanto em termos de indivíduo quanto em termos coletivos. Já a moral seria o conjunto de regras de conduta consideradas como válidas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para uma pessoa ou grupo determinado. A ética, então, seria, nesse ponto de vista teórico e reflexivo, enquanto a moral algo mais prático. Né? A ética, então, seria a teorização do comportamento moral das pessoas dentro de um contexto social. Então, a moral se fundamenta em hábitos e costumes, enquanto a ética se fundamenta em ações, seria como fundamentar as ações morais na razão. A ética seria uma correção mais racional do